O burnout, ele pode ser, então, pode ser considerado um bloqueio do sistema nervoso, do cérebro, para evitar outras coisas maiores? Como que funciona isso? É uma descarga? Eu vou responder a sua pergunta, Moreira, citando um paciente que me procurou essa semana. Legal, tá? legal. Ele me procurou, paciente jovem, 42 anos, que teve uma grande perda de patrimônio durante a pandemia. Né? Todos nós empobrecemos de alguma maneira, né? Durante a pandemia, todos tivemos problemas. E ele entrou num ciclo, ele perdeu o emprego, se separou da esposa, Nossa. Foi morar longe dos filhos, o pai morreu. Meu Deus! Aconteceram várias coisas durante a pandemia que trouxeram ele para uma situação, uma semana atrás, em que ele estava discutindo com uma pessoa e ele simplesmente não se lembra do que aconteceu. Uau! Ele se lembra de ter começado a conversar com essa pessoa e eles começaram a discutir, mas apagou da mente dele um trecho daquele momento da vida dele, né? Caramba! E isso é o que caracteriza o burnout, né? No seu limite, né? Quando ele chega já numa situação patológica. Eu acho curioso a discussão sobre o burnout, porque tem muita gente hoje que se afasta do trabalho alegando estar passando pela síndrome de burnout, tá? E existem advogados e psiquiatras que trabalham para a Previdência Social, que têm pregado por aí que o burnout não é uma doença, querendo, com isso, diminuir o número de pessoas que se afastam do trabalho e ações trabalhistas, claro, com a consideração de que o burnout não é uma doença. Isso é uma coisa bizarra, porque é uma doença. Isso é nefasto. Isso é nefasto. Mas na França, por exemplo, o TDAH, eles falam que não existe. Isso é nefasto. Pois é. No Brasil existe uma coisa que se chama Classificação Internacional das Doenças. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. As doenças, elas são catalogadas. Sim. Né? Existe uma classificação que é o CID, né? É o CID. O CID. E você, isso está muito bem caracterizado. Sim. Já está lá. Tá lá. E já foi muito bem caracterizado pelas sociedades internacionais de psiquiatria. Então, o burnout não é nada mais, nada menos do que uma situação de estresse levada às últimas consequências, tá? E o estresse, ele é a maior causa de perda de memória em pacientes jovens. Quando eu estou no consultório e um paciente me procura porque está com perda de memória e é jovem, isso não é Alzheimer.